Noite, Fran. Boa noite. Tá Tudo me bem? ouvindo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, tudo certo. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado compartilhar aí uma hora do seu tempo precioso com a gente, né? E com esse público lindo que nos segue. E eu quero saber também se tem gente nova aqui, para quem não me conhece, e de repente tem um público da Fran, né? Eu sou a Maniele, nutricionista, trabalho com fertilidade há 10 anos, né? E nutrição para casais que desejam engravidar. E também, tanto quanto você, né, apaixonada pela reprodução e por trazer bebezinhos para esse mundo. E seja muito bem-vinda aqui no meu espaço, muito obrigada por esse carinho. E eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque já que a gente nos conhece aqui das redes sociais, eu sou fãzaça do seu trabalho. Seja muito bem-vinda mesmo. E todo mundo aqui enchendo a Fran de carinho, cheio de coração, porque ela é muito especial. Eu que agradeço todo o carinho. Agradeço o convite, né? Eu já te acompanhava, enfim, tenho alguns pacientes em comuns, gosto bastante do seu trabalho. Eu acho que a nutrição, ela fortalece, né, o nosso trabalho ali da acupuntura. E é um prazer estar aqui falando, né, de um tema tão importante que a gente tem abordado no consultório e tem vivido, né, tanto assim a ansiedade, como que ela influencia aí na nossa saúde reprodutiva. Exatamente. Fala um pouquinho de você, Fran, sobre o seu trabalho, sua trajetória, para eles te conhecerem aqui. Claro, para quem não me conhece, né, eu me chamo Fran, a minha formação de base é farmacêutica e eu tenho uma especialização, né, em acupuntura, medicina chinesa e outros cursos, né, aleatórios, florais de bar, aroma, fitoterapia. E dentro da minha prática a gente trabalha, né, tanto com a medicina chinesa em si, a acupuntura, né, que é o estímulo externo, quanto o estímulo, né, interno, que entra na dietoterapia, as ervas chinesas, o floral de bar, aroma, que a gente passa para o paciente fazer em casa, né? Eu falo que o tratamento ele não é só ali na sala, ele também é em casa, né? Então a gente demanda muito da disciplina do paciente para que ele faça direitinho em casa, assim como no teu caso também, né? A parte da alimentação, né? Então, quando o paciente realmente segue ali tudo que a gente orienta, né? Os resultados são mais visíveis. Sem dúvida, né? E o que a gente mais tem hoje, e também foi o tema proposto, né, de ansiedade, é que quanto mais tempo a gente vê que as pessoas demoram para ter o desejo de se tornar mãe, vai juntando trabalho, né, aquele excesso de cobranças da própria vida profissional, e aí vai tendo aquele acúmulo de ansiedade, de compulsão, de frustrações. E a gente vê que de repente, quando, né, cai a ficha, fala, nossa, eu uso muito o termo do aquário, né? Como se o nosso corpo e o útero, principalmente, fosse um aquário sujo, né? E a gente precisa dar aquela limpada e tem que pensar nas emoções, em todos os controles para a gente não pirar, né? Com essa história de dificuldades, de infertilidades. Então a gente escolheu esse tema, né, Fran, para falar de ansiedade, porque tá pegando, né, nos últimos anos. Não tem quem não vive de excesso de futuro, então a gente precisa aprender a lidar com, né, os problemas e o estresse do dia a dia para tentar ficar um pouco mais plena, para que o mundo não desabe, principalmente quando a gente se depara com uma notícia, né? Tem alguma coisa, algum desajuste que eu preciso organizar no meu corpo para que dê tudo certo para a gestação, não é? Exatamente. Eu falo que assim, primeiro a gente tem que entender realmente como que, né, o estresse ele influencia ali, como que ele pode atrapalhar a nossa fertilidade. Quando o nosso corpo ele está sofrendo um nível alto de estresse, né, além de ter o cortisol que aumenta e o teu corpo fica em estado de alerta, né, para qualquer momento fugir. Esse estado de alerta, ele, né, o estresse gera também a produção de substâncias, por exemplo, da adrenalina. E a adrenalina, ela bloqueia, né, os hormônios, principalmente ali que a gente sempre vê nos trabalhos, a progesterona, que é importante, né, para a reprodução.
Isso eu estou falando, né, de uma visão ocidental, né, que é o que a gente tem da visão ocidental, mas assim, pela visão da medicina chinesa, não tem nos clássicos falando sobre ansiedade, sobre estresse, porque o nosso diagnóstico é diferente, né? É um diagnóstico mais energético. E na medicina chinesa, os clássicos falam que, né, a ansiedade, essas emoções, elas estão sempre ligadas ao, né, o órgão do fígado e o coração, óbvio, que todas as emoções passam pelo coração, né? Então, a medicina chinesa, ela trata o paciente como um todo e ela vai equilibrar ali esses órgãos que estão, né, em excesso ou em deficiência através da acupuntura, da fito, da dietoterapia chinesa. Dentre as técnicas, a gente escolhe ali na hora, né, depois da avaliação do paciente. E como que você explicaria assim de uma forma simples para quem nunca ouviu falar ou não sabe o tanto que a medicina chinesa pode contribuir, pensando que escuta-se muito culturalmente aqui no Brasil falar só da parte da medicina tradicional e ocidental. Então, o que seria assim, olha, a gente, porque pensando em equilíbrio, né? A ansiedade ela acaba deixando vários pontos cegos nas pessoas que estão passando por alguma situação, né? Algum problema. E aí, nossa, eu não consigo engravidar porque isso. E aí vai pegando aqui, né? Por ovário policístico, endometriose, a gente sabe, pelo menos eu, né? A gente está aqui para divulgar isso, que a medicina chinesa vê diferente, né? Como você acabou de falar. Então, como que seria um parâmetro assim? O que é tratar o fígado, o rim, o tal do yin yang, para elas entenderem essa Então, leitura vocês fazem? Vamos lá. sim, sim, sim. Vou falar assim de uma forma para que fica mais fácil para, né, para todo mundo entender, assim como eu falo para os pacientes. Isso. Depois que a gente faz uma avaliação ali, que a gente fecha um diagnóstico energético, o tratamento ele é baseado em cima daquele diagnóstico. Então, quando eu pego um paciente, assim, os principais canais que estão desequilibrados na medicina chinesa, né? Fígado, rim, baço e coração. Então, esses canais podem estar em excesso ou em deficiência. E o que a gente vai fazer ali? A gente vai colocar a agulha nos pontos que vão tonificar ou que vão sedar esses canais. Quando eu coloco a agulha no corpo, essa agulha emite um sinal para o sistema nervoso central. E ali vai liberar substâncias. No caso, sim, de ansiedade, né? Ela vai abaixar a adrenalina, vai abaixar o cortisol, e vai trazer, né, substâncias que trazem sensação de bem-estar, de tranquilidade. E para os canais da fertilidade, ele vai atuar, né, no sistema endócrino, então vai aumentar os hormônios, vai melhorar o fluxo sanguíneo no endométrio, vai melhorar libido, ereção. Então, esses são, né, os efeitos comprovados da medicina chinesa. Isso é muito interessante, né? Eu gosto demais e a gente não sei, Curitiba, né, que você fica, o quanto de acupunturistas que tem, que trabalham, né, com fertilidade, mas aqui para São Paulo, né, moro no interior, parece, ou pelo menos para o meu público, que é tudo muito mais novo, né, que poucas pessoas. Então, eu acho o máximo a gente estar divulgando isso para mais profissionais de repente, né, se atualizarem, fazerem Sim, sim. especializações para ajudar as pessoas que não têm acesso, né? Não encontro na minha cidade. Eu tenho alunas daqui do interior de São Paulo que vão para São Paulo, que vão para outros lugares. E é muito importante, né? Juntar tudo que a gente pode, né? Complementar com as técnicas. Então, não só falando das agulhas, né? Que é algo pontual que você faz na clínica, no consultório, o que mais que a gente pode pensar em agregar para esse tempo, assim, estou tentando, ou estou com dificuldades, né? Uma das perguntas foi, Manelli, pergunta para a Fran, 3 meses, 6 meses, um ano, não tem tempo, né, Fran? É muito individual, né? Você sente a paciente ali para ver como que tá a energia dela e aí pode determinar quanto tempo ela vai precisar, não é? Na verdade, eu falo que assim, o nosso corpo não é uma matemática, né? Os trabalhos mostram que 90 dias, 3 meses é o que apresenta resultados, mas cada paciente, né, ele é avaliado de forma individual
E por isso, cada tratamento é individual. Tem pacientes que já engravidaram com 2 meses, tem paciente que já está quase 1 ano. Então, assim, a resposta é muito individual. Mas o que a gente pode orientar, assim, de uma forma para as tentantes que não têm acesso à acupuntura, é melhorar a alimentação, né? Eu sempre peço para as pacientes tirarem os alimentos que são estimulantes, tirar leite e derivados, porque os leites e derivados na medicina chinesa eles, né, tendem a gerar muco, eles vão bloquear os canais da fertilidade. Então, por exemplo, paciente com síndrome do ovário policístico pode piorar. Então, a gente pede para tirar pimenta, todos os alimentos estimulantes, né? Bebidas muito geladas e frias, japonês, sorvete. Isso tudo vai piorar ali os canais da fertilidade, porque a gente precisa de alimentos que tonificam, alimentos que aquecem, né? E aí, Uhum. pensando nesse lado, assim, de alimentos que vão tonificar, no caso, por exemplo, no caso de uma ansiedade, a gente tem muito uma deficiência de Yin, que é uma energia, né? Yin, a gente tem deficiência de sangue, então eu posso pensar em alimentos que vão nutrir o sangue, né? Aí a gente pensa em alimentos verde escuro, brócolis, couve-flor, brócolis, espinafre, Farofa, todos esses alimentos. Aí a gente orienta também nozes, sementes, né? E tem também a parte dos chás também, né? Que a gente fala bastante lá. Por exemplo, o chá de sálvia, ele tonifica os canais da fertilidade, chá de romã, chá de amora, folha de amora. E aí, assim, cada paciente tem que ser avaliado porque a gente prescreve normalmente tanto a alimentação, a fito e o chá, de uhum. acordo com a síndrome do paciente, de acordo com a fase do ciclo, né? Que Ótimo a deve gente ser falar sobre avaliado. Isso, sobre a fase do ciclo, porque a medicina chinesa entende que as fases, você tem que tonificar alguns órgãos, né? Por exemplo, quando você está menstruando, você perde muito sangue, então você tem que tonificar o sangue. Às vezes, quando a paciente tem muita cólica menstrual, tem alguns chás, alguns alimentos que eles podem, né, liberar esse sangue do canal e melhorar, né, a cólica, a TPM. E aí tem pacientes também que não tem muco fértil, não ovula. Então a gente tem a parte da fitoterapia, a parte do chá, da libido, a parte do muco. Então tudo isso é avaliado ali na nossa primeira consulta, né? é muita coisa, né? Eu acho extremamente interessante. E por falar de ansiedade, a gente tem que pensar assim que, ai, não, então agora eu vou correr atrás da Fran ou de alguma acupunturista e vou fazer achando que isso vai ser já um milagre, né? Então se acalmem, quem é muito ansiosa, porque é um complemento. Tem que cuidar da alimentação, tem que ir ao médico fazer os exames, tem que estar com o aquário limpinho e tem também que saber se o marido não tem alguma dificuldade, né? Porque quanto mais ansiedade tem, mais cobrança gera. E de repente fala, nossa, agora eu vou jogar todas as minhas cartas na acupuntura e vou esquecer do resto, né? Tem umas mensagens aqui chegando, né, de tristeza, e a gente não quer vocês tristes, a gente quer vocês muito felizes por essas informações. E por isso que a gente está Exatamente. divulgando mesmo. Não afirmem que estavam perdendo tempo. Se perdoem pelo que já passou. Pensem que não era para ter sido e é um aprendizado. Você está no processo, né? Um caminho. Então tem que aceitar, Exatamente. né? Tem que aceitar essas fases de melhoria, porque né, provavelmente não, com certeza aprendendo um pouquinho e sendo melhor um dia após o outro, você vai ser uma mamãe muito melhor. Então tem que ter fé sim e fazer a sua parte. Então não fiquem Exatamente. tristes com a menstruação desregulada ou atrasada, não se martirizem por não conhecer as coisas. A gente está divulgando para ajudá-las e todo mundo vai ter a sua hora. É, a Exato, é o que Dani eu falou. sempre falo. Eu sempre falo assim, às vezes a paciente, quando a gente está avaliando, ela fala assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo errado. Aí eu falo, calma, olha, a partir de agora que você tem toda essa orientação que você sabe, se você não fizer, aí você está fazendo errado. Mas tudo que Uhum. já passou, você não sabia.
assim, são hábitos, são coisas que você, né, foi adquirindo da sua família, dos seus amigos e tudo mais, e você não tinha essa informação. Então não tem como você saber se aquilo realmente estava te prejudicando. Então, eu acho que o É, nosso trabalho, né, é mostrar, é divulgar que, né, alguns hábitos podem sim prejudicar a fertilidade a longo prazo. Então, assim, mesmo que você não queira engravidar agora, se você cuidar aí do seu aquário, cuidar da sua alimentação, cuidar dos seus hábitos, isso já faz, né, um grande resultado a longo prazo, né? E eu sempre passo para as pacientes o seguinte, assim, às vezes a paciente ensina, mas tipo, fulano engravidou tão fácil, ciclano não sei o quê. Eu falo assim, olhe para você, primeiro para você. Pense, né, pense da seguinte forma, o que que eu estou fazendo de errado que não está me levando ao meu sonho? O que que eu posso aprender com isso, né? Por que uhum. que eu não consegui? O que que eu posso melhorar? O que que isso está me mostrando? Sempre tentar buscar para esse lado ali, né? Realmente o que você está aprendendo com essa dificuldade. É bem bacana falar isso, principalmente agora que a gente passou o carnaval, né? E o tanto de gente que não queria ter feito tudo que eu fiz, estou arrependida. Gente, decidir engravidar, né? Pelo menos que é o que eu mais falo e trabalho, é algo assim, que é muito sonho, muito desejo, mas você tem que correr atrás. Então não adianta ficar de mimimi, que bebeu, que não tá fazendo atividade física, que precisa perder tantos quilos ou que não tem condições de fazer isso ou aquilo, mas enche a cara de cerveja no carnaval, viaja, gasta o que não tem e aí fica dando desculpas. Então o processo é de cada um. A gente não vai ficar comparando, mas a amiga engravidou, não sei, esquece o resto. Tem que cuidar do esperma do marido? Tem. O marido precisa fazer a faxina do aquário? Precisa. Você também? Também. Porque o que adianta vocês oferecerem 50% da sua genética, sua, 50% do marido, para formar esse DNA do bebê e você não dá o seu melhor? Depois vem doenças, vem arrependimento. Então tem que, né, meio que dormir com a cabeça tranquila. Ó, fiz minha parte, procurei aprender tudo que pude, dificuldades, tem que seguir alimentação, para ir na acupuntura, para ir para academia? Tem. Mas, como eu disse, né, a gente tem que ir os tijolinhos e construir uma nova pessoa. Exatamente. Parece que travou aqui a minha tela, parece? A sua tá travada. Mas estão me escutando? Tô escutando, mas a sua tela tá travada. Eita, deixa eu ver. Pode ir falando, Fran. Não, eu só vou ressaltar um pouquinho aqui sobre a conexão, né? Assim, a medicina chinesa, ela entende que não tem, né, uma separação entre mente, corpo e espírito. Então, eu acho que é sempre importante você pensar positivo, né, e não ficar se culpando, porque esses pensamentos negativos, eles também vão influenciar de uma certa forma na sua fertilidade. Então, sempre pensar de uma forma positiva, né? Para que essa conexão mente e corpo está em perfeita harmonia e, com isso, os canais da fertilidade, né, estejam equilibrados. Perfeito. Concordo muito